Fiz uma entrevista com o ator e amigo Matheus Solano através de uma live do Instagram. Espero que vocês gostem. O ator Matheus Solano, eu tô super nervoso porque eu não tenho muita intimidade com ele. Enviou uma solicitação para participar do vídeo. Ó, o garoto tá, pô, é uma loucura. Visualizar, vamos ver se é isso mesmo. Cadê? Cadê o Matheus? Aguardando o Matheus. Garotão, deixa eu tocar aqui, ó. Matheus Solano. Ah, garotão. Falou que não tem intimidade comigo, imagina se tivesse. É melhor não ter mais que isso. Melhor, chega. Precisamos de conteúdo de qualidade para essa quarentena, meu querido. O que vamos falar? É muito louco, né, o que a gente está vivendo, né? Essa experiência diferente para todo mundo. Eu tô há um mês sem tocar em um outro ser humano. Porque minhas filhas estão nas suas casas, né? Em outra cidade. Já em você mesmo, né, Lincoln? Já em você mesmo. Tô me conhecendo. Hoje eu fiz vídeos sobre os meus pés ao amanhecer. Fui pesquisar você. Interessante, né? Eu ir pra internet para pesquisar a sua vida. O que você faz, o que você O que é doido, porque a gente é tão amigo, né, há tanto tempo, mas quando vai na internet você deve conhecer uma outra pessoa, né? Conheci outro Matheus, cara. É diferente, né? Você viu na internet que o meu primeiro professor, um dos meus primeiros professores foi Ricardo Kozovski, que está aqui assistindo a live neste exato momento? Ricardão já entrou maravilhoso, Ricardo Kozovski, querido. Exatamente, foi no tablado, você foi jubilado. A gente sobrou. Na reunião de professores do tablado teve uma. Jubilac. Surgiu o assunto. Foi Jubilac. Surgiu o assunto de você, se você tinha feito aula. Eu falei, não, você nunca fez aula. Aí o Ricardo, não, ele foi meu aluno. Aí ficou na reunião dos professores do tablado, virou pauta você, falando de se você foi aluno ou não foi. Aí depois descobrimos que você foi sim, mas você sumiu, faltou 4 aulas e foi jubilado. Eu faltei 4 aulas e fui jubilado. Foi uma das minhas grandes lições, eu acho, com teatro, que aliás, na minha primeira aula de teatro, eu lembro que o professor, no caso era o Antônio Breves, muito colega do Ricardo, escreveu, assim, a primeira palavra que ele escreveu foi disciplina. E a gente, né, fazendo teatro, super oba-oba, falou, mas disciplina? Crente que você ia escrever oba-oba, qualquer coisa parecida, falou, não, disciplina. Sem disciplina não há teatro, não há trabalho em teatro, né? E da mesma forma o Ricardo me fez entender isso da melhor maneira possível. Ele tinha avisado, né, como professor, falou, se vocês faltarem 3 vezes a aula, não precisa nem voltar, afinal de contas, existe uma fila de muita gente muito interessada e com muita vocação para entrar no tablado. E, portanto, foi mais do que merecido minha jubilada. Como é que você chegou no tablado? O que te trouxe pro tablado? Fernando Caruso, acredita? Fernando Caruso. Na verdade, eu tinha 16 anos, já era amigo de Fernando Caruso, que vocês devem conhecer aí do Zorra Total, ou pela paixão dele pelos quadrinhos. Ele era meu grande amigo da escola e fazia tablado desde os 12 anos de idade. Ele já era veterano do tablado enfim, e da coxia, digamos assim. E aí eu estava gostando de uma menina que fazia aula com ele. Era a Rosa, lembro até do nome dela. E aí eu fui para assistir a aula para ver a Rosa, na verdade. E fiquei apaixonado pela aula mesmo. A Rosa nem me deu bola, mas... Você era da mesma turma que o Caruso? Não, eu fui assistir a aula dele porque essa menina... Não, eu sei, mas você no colégio você era da mesma turma? Sim, da mesma turma. Dos 12 anos aos 18 anos eu fiz Escola Parque com o Fernando Caruso. Minha turminha era Fernando Caruso, Jonas Sá, que hoje é um grande músico, Mariano Marovato, que é poeta, enfim, era essa galera que a gente saía com o povo do tablado. Aí eu conheci você, conheci Melvin, conheci tantos expoentes hoje aí do teatro, que na época também estavam começando. E fiz peça e eu acabei virando rato do tablado, porque eu ia lá assistir as aulas e ficava atrás escondido, não podia, né? E ficava anotando, muito interessado, realmente muito, já com muita vontade de fazer aquilo lá. Então eu lembro de preencher alguns cadernos, que infelizmente eu já não tenho mais, já joguei fora, mas com aulas e tal, de assistir Johanny Delfonso, assistir Piu Piu, assistir a própria Maria Clara Machado dando aula. Então foi muito, muito importante. Depois também tive uma ideia de fazer entrevista com as pessoas e tal. Então eu fui realmente sendo fisgado aí pelo mundo do teatro. E de dentro para fora, né? Diferente de muita gente que
que já olha, já mira no tal do sucesso, ou sei lá, nos aplausos, ou o que quer que seja. Eu sempre gostei muito do bastidor mesmo, e desde sempre fui trabalhando. E aí com você fiz trilha, operação de som, de mostra de esquete, fiz operação de luz, trabalhei muito na coxia, fui muito contra a regra no tablado, e conheci toda as traquitanas, né, para que a magia acontecesse. Então o tablado foi realmente essa grande escola e essa grande casa, é uma casa para muita gente. Legal que a experiência que você tem com o tablado a experiência que você tem com o tablado Lili, você tá... Lili, olha, ela é exibida. Nudes na live do Lincoln. Aqui. A experiência que você tem com o tablado, eu tenho com a Unirio por causa de vocês. Você assistiu muita aula, frequentou muito o tablado. Eu nunca fiz Unirio, faculdade de teatro na Unirio, mas eu assisti a aula, ia com você assistir a aula. É interessante isso. Vivi, almoçava na Unirio. Eu fui jubilado lá no tablado, porque eu entrei na Unirio também, fazer faculdade, fazer o curso do tablado ao mesmo tempo era impossível. Então sim, o tempo todo... meu Deus, Caruso tá na live, cara, você não tá entendendo, Marcos Caruso está na live. Caruso, bonitão, acabamos de falar de você, Caroline. Eu, quando pesquisei você ontem, na madrugada, que fui ver nos seus vídeos, é interessante, porque eu achei você jovem. Assim, você jovem, eu tô te encarando. Sem maquiagem você fica pior. Mas assim, legal de falar do teatro. Então o Caruso, a gente tá falando dele, ele te trazer o tablado, você frequentar aquilo ali, você é um homem de teatro, né? Te ganhou, né? No caso, o Caruso que tá vendo a live agora é o Marcos Caruso, não o Fernando Caruso. O Fernando Caruso... meu caraca, entendi. Caruzão. Caruzão tá aí. Que honra. Estamos aqui emburacando, Caruzão, emburacando na live. Emburacando, mas vai. Então, assim, esse nicho foi isso. Cadu Fábio perguntando se você me pesquisou no Xvideos. Não, nada, esse aí. Me conta uma novidade, Matheus. Alguma coisa que eu não sei ainda. Tem alguma coisa que eu não sei? Não, ou agora nova. Até os ovos que eu chupei lá e deixei vazios na tua geladeira. O Matheus tinha essa mania. Ele tinha essa mania. Ele dormia na minha sala, né? Na minha frente. O tempo todo. Ele vivia lá, na minha sala de casa, porque ele não tinha... Morava sozinho, morava com a mãe dele. Eu furava os ovos do Lincoln. Não os ovos do Lincoln, mas chupa aquele ovo todo cru. Cru, que nojo. Não consigo nunca comer um ovo cru. E aí ele devolvia o ovo. E quando eu ia comer o ovo, estava vazio o ovo. A fome apertava. E Lincoln já um sucesso no teatro, dando aula e fazendo música pro tablado, e tinha dinheiro, né? E eu era filhinho de mamãe, então ficava comendo ovo da geladeira do Lincoln. Não, mas você levava comidas congeladas que a sua amiga fazia para lá, na sua casa da sua mãe, e era maravilhoso, foram ótimos jantares e almoços. Matheus, o que mudou em você? Ih, que botou aí? Internet barata, né? Matheus. Deu merda. Pausado. Não sei como é que acontece isso. Ela voltou? Aí volta, né? Voltou ou não voltou? Você tá ainda? Agora voltou. A sua imagem... voltou. Vamos lá. Você tem que botar a internet boa aí na sua casa. Tá, vou providenciar. Vem cá, o que você faz antes de entrar em cena, quando tá no teatro, no cinema e na TV? Qual é a diferença? O que é diferente de um pro outro? Sim, são projetos muito diferentes. Cada um, assim, as pessoas até falam, né, que o cinema é a arte do diretor, que o teatro, sim, que é a arte do ator, e que a televisão é a arte dos publicitários, né, no caso, né, que é quem manda, né? Mas o fato é que é muito diferente a forma da gente ser e estar em cena, a nossa responsabilidade dentro do projeto, tudo isso é muito diferente no projeto do teatro, no projeto do cinema, no projeto da televisão. Eu tenho muito menos intimidade com o cinema do que com o teatro e televisão. Então é uma coisa que eu ainda não, vamos dizer, se é que a gente pode algum dia dominar essa arte, mas que eu ainda não
usando essa palavra, domino tanto quanto o teatro ou a televisão. O teatro é um lugar onde eu sou livre, absolutamente livre. O palco é o lugar mais livre do mundo. Nunca esqueço a Ariane Muschini falando tudo é permitido no palco, e uma pessoa super, né, a Ariane Muschini, uma grande diretora de teatro, uma das maiores do mundo, a pessoa muito severa, muito rígida, para ela dizer que no palco tudo é permitido, né, realmente é de uma liberdade tremenda. Na televisão já é outro lugar, já é um lugar que você tem o privilégio de desenvolver um personagem durante 9 meses, vivendo e continuando vivendo aquilo, e mudando e passando por 1000 coisas, né? No teatro você conta a mesma história todos os dias e vai se aprofundando naquilo, vai cada dia encontrando uma coisa diferente, uma pulga atrás daquela orelha, uma orelheira nova, uma carta nova na manga, enfim. E se você for realmente um ator artista, que você estiver disposto a se descobrir, a descobrir a si, ao mundo que está à sua volta, realmente não tem limites para você fazer a mesma peça durante o... Né, igual estamos aqui com o Caruso na live, que é o responsável pelo maior sucesso do teatro brasileiro. Trair e Coçar é Só Começar, há mais de 30 anos em cartaz, com diversos elencos, fazendo sempre muito sucesso. É uma peça, assim, não se esgota, né? Por mais que seja a mesma peça, o negócio não se esgota. E na televisão você tem você desenvolve o personagem durante tanto tempo que as pessoas ficam com saudade. Então tem muita gente aqui falando, e o Félix e tal, lembrando do Félix. As pessoas sempre lembram muito do Félix e sentem muita falta de continuar vendo o Félix, né? Quando na verdade ele já contou aí, digamos aí, eu acho que 2 ou 3 anos da vida dele, né, no período da novela, e é o que a gente tem aí para ver e rever no Globoplay e onde quer que seja, né? E você fez oficina lá no Teatro Soleil ou só fez aqui no Brasil? Com ela você fez lá, né? Foi. Aqui no Brasil eu fiz um pequeno workshop com a Juliana, que trabalha no Teatro Soleil, e aí ela falou, olha, esse ano vai ter estágio lá no Soleil, e era 2002, e aí eu fui. Fiz um teste lá entre 2.000 pessoas do mundo todo que fizeram, passei no teste e acabei passando inclusive para poder fazer, né? Porque eram 400 pessoas, 200 entravam no palco e 200 só ficavam assistindo. Eu consegui entrar, ficar fazendo. Eu fui inclusive com Júlia Carrera, que fez também. Foi muito legal. Foi muito legal, muito legal. Aí foi isso, foram 3 semanas lá, e depois eu fiquei na esperança dela precisar de mim para eu ficar, para eu ingressar na companhia, mas não foi o caso. E aí voltei, aí uni Rio, e o resto é história, né? Quem são as suas referências, Matheus? Olha, a Ariane Muschini é uma grande referência profissional. Eu tenho muitas referências. Na verdade, tudo que eu leio, tudo que eu passo, tudo que acontece na minha vida vira referência, né? Vira, como dizer, material de trabalho. Tem grandes, assim, tudo que eu assisti, tudo assim, meus colegas, muitas referências, são muitas, e vão mudando o tempo todo. Então não saberia citar uma, duas, eu seria injusto de citar uma, duas referências. Mas todos, assim, tem muita gente, inclusive, que hoje não faz sucesso, que até largou a profissão, mas que é uma grande referência para mim como ator. Então, não necessariamente são pessoas que estão aí na mídia. Interessante, na profissão você pode pegar coisa da vida, né? As referências de vida você traz para a profissão, né? Não, tudo, né? Tudo pra gente é material de trabalho, né? A gente é ator, é isso aí. É um barato, né? Frustração. É engraçado, as pessoas acham que você tá sucesso, né? Foi outro dia a gente tava conversando, eu lembro de a gente conversar e você falar que não foi aprovado num teste. É engraçado. Você não foi aprovado num teste, eu achei isso interessante, falei, caramba, né? Você também tem lá as suas metas, agora você vai querer alcançar mais coisas, e você não foi aprovado no teste, e eu lembro de você desabafando comigo, poxa, né? Enfim, como é que é? Onde você se sente seguro? Como é que é esse negócio? São muitas as frustrações, né, nessa carreira, em qualquer carreira, né? Mas você tem razão, depois que a gente fica famoso, né, a gente para de fazer teste, porque as pessoas falam, eu quero o Matheus Solano para fazer este papel, e não eu quero uma pessoa que seja assim, assado, e aí bota o Matheus Solano para fazer teste, né? Você vira o tal do Star Talent, né?
E isso é muito ruim, é muito legal você continuar tendo frustrações, é muito legal você continuar não passando em testes, né? Porque são incentivos a você melhorar nisso ou naquilo. Então esse teste que você está se referindo é um teste para fazer o Anjo de Hamburgo, uma novela que é uma série em parceria da Globo com a Sony, portanto eu tinha que falar inglês. E aí eu treinei bastante o meu inglês, fiz o teste, mas a Sony não aprovou por causa do meu inglês. Falou que o meu inglês não estava, como dizer, preparado, digamos assim, para enfrentar a série, né? E isso foi muito bom para mim, porque eu percebi, tá aí uma coisa que dá para eu aperfeiçoar e muito, né? Se eu quiser atirar para um mercado internacional, ou mesmo para o mercado nacional, né? Para ser lançado no streaming, coisa e tal. E aí entrou o Rodrigo Lombardi no meu lugar. Também tenho personagens que acabam que me chamam e que eu não gosto e que eu sou obrigado a fazer durante meses e meses, né? Ou não dão certo, ou que eu gosto, mas que acabam que não dão certo, não caem no gosto do público, eu acabo não gostando também, perco tesão naquilo, e aí são meses, né? É frustrante você ficar meses ali batendo na mesma tecla e tal, e tentando achar algum colorido num personagem cinza, por exemplo, né? Ou qualquer outro desses problemas. Mas você tem razão, assim, a pessoa quando fica famosa, ela tende a fugir das frustrações. Isso é muito ruim para ela, como ser humano e como artista. É interessante o negócio do inglês, cara. É difícil você entrar no mercado. Você vê que o próprio Rodrigo foi morar lá, tem que morar. É difícil ter um inglês. O Rodrigo morou lá fora, é? Santoro foi morar lá para entrar no mercado internacional. Então, assim, é difícil você entrar no mercado internacional. Ter o inglês, tem que estar morando lá, vivendo aquela parada. E vamos fazer um paralelo, que eu tenho muitos amigos aqui em Friburgo, né? Eu estou em Friburgo. O que é Friburgo para você? Aonde Friburgo está na sua história? A minha infância, a minha adolescência, Friburgo, eu conheço antes de conhecer você, que é o meu friburguense mais querido. Friburgo, desde criança, eu tenho um sítio Muri, na verdade um sítio que meus avós paternos construíram e que eu vou desde criança, desde de bebê. E é um lugar com um clima assim, um clima físico e um clima também espiritual, digamos assim, muito, muito especial. Sempre foi muito especial ir para Friburgo. Quando eu era criança eu ia e me divertia, acordava de madrugada, ia cheirar mato e correr, e cair no rio, etc. E quando eu era adolescente levava os meus amigos também para conhecer, para se divertir. Foram festas e finais de semana e feriados inesquecíveis. E agora, quando adulto, levando meus filhos para ver meus filhos se divertindo nesse mesmo sítio, e em Friburgo, e no teleférico, e agora com a boneca Eva lá em cima, e tantas outras coisas assim. Eu acho que Friburgo ainda, né, tem um clima muito bacana, muito gostoso, interiorano, que é fundamental, acho que em qualquer lugar do mundo. Muito maneiro. Eu lembro de ver fotos, né, sua com o Fernando Caruso e com o Jonas aqui na praça de Friburgo, indo ao teleférico, ao pinball. Isso foi. E eu lembro que eu conheci suas primas antes. 98. Eu conheci suas primas antes aqui em Friburgo, que elas eram mais velhas que você. Você não saía aqui em Friburgo, que você era muito novo. Elas que foram adolescentes de Friburgo, é verdade. Você teve uma experiência chata quando choveu aí em Friburgo, que inundou o seu sítio lá. Você falou comigo até na época, poxa, se eu pudesse ajudar de alguma forma, que tem uma forma errada. O que você fazia de errado no seu sítio, lá na situação de estrutura, de conscientização, de lixo, do rio, o pessoal que joga lixo no rio e inundou seu sítio. E você tinha também uma questão técnica lá, que o ralo, aí que depois você foi e fez a reforma e consertou. O que é muito importante em Friburgo é aquele rio, né, que quando enche tudo que está em volta, né? Aquele rio, ele enchia numa enxurrada assim de 10 em 10 anos, e tinha uma enchente que chegava quase porque a casa é um pouco em cima do morro, né? Então inundava, você não via a piscina, você não via mais nada, a água chegava no rodapé da casa. Depois passou a ser isso de 5 em 5 anos. E agora todo ano tem uma enchente.
né? Parece que tem alguma coisa represada lá em cima também, que quando chove muito, aí eles abrem a porteira e aí inunda tudo. Enfim, é uma série de coisas que o povo, boa parte do povo também usa do rio e da água do rio para não ter que pagar água. E aí vai desviando o rio, ou então joga o seu esgoto no rio, coisa que eu também fazia. Então são muitas conscientizações que, junto com a minha consciência ambiental, eu comecei a ter também com essas consequências lá em Friburgo, né? O que a gente está vivendo agora do corona é uma grande consequência do nosso modo de vida, né? E as enchentes que a gente vê anualmente, que continuam enchendo, e as tragédias que a gente vê em Friburgo e nas regiões serranas e mesmo aqui no Rio de Janeiro, cheio de morro, tem a ver com isso, com uma falta de estrutura e de bom relacionamento do ser humano com o seu meio ambiente, né? Você trocou uma questão, você fez uma obra lá, fazendo a forma correta. Fossa e coisa e tal, isso aí. Por que te moveu a isso, garotão? O que você assumiu essa responsabilidade de falar, de ir na Câmara e em vários lugares? Por que isso? Tudo bem que você tem a conscientização. Queria saber de onde vem isso e por que você assumiu essa responsabilidade? Por que você acha tão importante você fazer isso? Bom, hoje em dia todo mundo caga a regra, né? Todo mundo tem esse aparelho e a oportunidade de se expressar, de colocar suas opiniões, de dizer o que acha importante, o que acha que não é importante. E a opinião de um Zé Ninguém e do presidente tem peso igual. É uma coisa muito doida o que acontece aí nesse mundo doido da internet, né? E aí, assim, uns anos atrás, eu comecei a perceber isso, que a gente acabava lutando por tudo, e quem luta por tudo não luta por nada, né? Qualquer coisa que aparecia que eu concordasse, eu ia lá e postava, falava, ajudem os animais, porque o político tal tá fazendo besteira, porque, enfim, várias questões que acabam que pulverizavam o assunto e pulverizavam até a força daquilo que eu estava dizendo. Eu falava, não, peraí, eu tenho milhares, né, milhões de seguidores, então eu tenho uma responsabilidade. É claro que, como artista, eu podia falar, não, minha responsabilidade é decorar texto e, através dos meus personagens, fazer as pessoas sentirem, pensarem sobre suas vidas e coisa e tal. Eu podia parar por aí, podia sim. Mas com essa ferramenta e com os tais dos seguidores e com o tanto de influência que a gente pode causar nas pessoas com o que a gente diz, com o que a gente faz, eu falei, bom, vou escolher uma luta, vou escolher uma questão e bater nessa tecla. E achei a questão das questões, né? Assim como o professor é a profissão das profissões, eu considero a questão ambiental a questão das questões. E é o que a gente está vivendo agora. Se a gente não tem uma boa relação com o meio ambiente, vai ruir o capitalismo, vai ruir o cristianismo e todas as outras religiões que a gente acredita, né? Capitalismo, cristianismo, judaísmo, tudo isso é religião, tudo isso é sistema de crença, né? E que, se a gente acredita muito, a gente de repente fala, não, aí vem um vírus para lembrar a gente que a gente é humano, de que a gente é bicho, de que a gente precisa se tratar bem e tratar bem o meio ambiente que está à nossa volta, né? Então eu escolhi essa claro, por ser a questão das questões e também por ser uma questão muito cara para mim. Fui criado como filho da natureza e não como dono da natureza, sempre com muito respeito pela natureza, com muita reverência, né? Tanto pela formiguinha quanto pelos astros e por tudo isso que nos rodeia, né? Com muita curiosidade, eu acho que tem, enfim, tudo mistura com o artista que eu sou também. Então encaixou, digamos assim, isso de lutar pelo meio ambiente, de usar essa visibilidade, esses seguidores para falar disso, dessa questão que, repito, eu acho que é a questão das questões. Essa situação que a gente está vivendo agora, você acha que facilita ou é mais difícil ter as consciências e ter uma vida cotidiana com essas questões, com cuidado, de separar lixo, de descartar certo, não o lixo, né? Eu fui uma vez na sua casa, aí peguei uma tampinha da cerveja, falei, onde é o lixo? Aí você virou pra mim e falou assim, isso não é lixo, isso não vai pro lixo, você vai pra outro lugar. Com essa situação que a gente tá vivendo de corona, de desconfinamento, você acha que melhora ou piora? É mais difícil?
no dia a dia está complicado essa história de ficar em casa, né? Como é que a gente vai como é que a gente consegue se preocupar com o que acontece da porta para fora se a gente não pode sair? Mas dentro de casa a gente pode fazer e muito, separar o lixo, se todos fizessem, ou se boa parte da população fizesse, nossa, mas aí ia resolver muitos problemas seríssimos de meio ambiente, inclusive das enchentes que a gente tem que matam tantas pessoas, né? Que isso é lixo que é jogado de forma errada e que vai acabar entupindo bueiros e prejudicando ainda mais um sistema que já é mal feito, né? De captação de água, de rios, esgotos e tal. Mas, falando num âmbito, eu acho, mais geral, eu quero crer que isso que a gente está vivendo com o corona é uma lente de aumento em todos os problemas que a gente tem, né? Se eu e você podemos ficar em casa, é porque milhares, né, milhões de pessoas não podem, né? Pessoas que trazem nossas comidas, pessoas que fazem isso ou fazem aquilo, que trabalham nisso, trabalham aquilo, ou que simplesmente não tem como pagar suas contas e a comida dos seus filhos se não sair de casa. Então, uma série de questões que sempre existiram agora estão na nossa cara, na nossa fuça, batendo na nossa porta e com uma lente de aumento. Assim. Eu acho que está tudo muito mais explícito ainda, né? Isso foi um tapa na cara da natureza e com luva de pelica, né? Foi um tapinha na cara, porque isso tudo podia ser muito pior, né? Então, acho que foi um grande toque que a natureza deu e vai saber se o ser humano adquiriu maturidade suficiente para perceber, não, está na hora mesmo da gente arregaçar as mangas e mudar, né? Então, por exemplo, uma atitude como a do Caco Cioca, chamando a atenção das empresas para doarem 1% para combater e para ajudar as pessoas que não estão podendo se cuidar tanto no corona, né? É o tipo de coisa, é o tipo de atitude diferente, é o tipo de mudança na forma de jogar com o que a gente chama de sociedade, né? Por parte das empresas, por parte da gente como cidadão. Eu acho que o principal do corona é a gente perceber que somos uma família, que o mundo é cada vez menor e que tudo que eu faço vai bater na tua bunda e na bunda de todo mundo. E vice-versa. Tudo. Aquela história que a gente estudou em filosofia, será que o bater de asas de uma borboleta pode criar um furacão do outro lado do mundo? É exatamente isso, né? Uma atitude sua, mais do que isso, um pensamento seu tem força. Então, eu também creio, e aí eu já estou falando espiritualmente, holisticamente, que boa parte da culpa, né, do ponto e do lugar onde a gente chegou com essa história do corona tem a ver com a gente estar só reclamando. São bilhões de pessoas reclamando da vida, reclamando umas das outras, apontando o dedo para fora de si, né? Então, eu acredito que o corona dá uma assustada nas pessoas e obriga elas a pensarem diferente. Se a árvore votasse, você acha que ela ia votar em quem, Matheus? Se a árvore votasse, certamente a gente não teria tantos problemas com o meio ambiente. Aliás, não teria nenhum problema com o meio ambiente. O grande problema da falta total de respeito que a gente tem, né, ou melhor, que o governo tem com o meio ambiente é porque a árvore não vota, né? Mas se a árvore votasse, ia votar no Partido Verde, né? Porque a verdade é que, assim, desde que o Brasil é Brasil, né, e vai saber se algum dia já foi, mas enfim, desde que se diz, né, se chama Brasil, não houve um governo que se preocupasse de verdade com a natureza. Um governo, né? Então essa é uma questão ainda muito pendente, muito deficitária em qualquer partido, em qualquer governo, qualquer liderança que a gente já teve aqui nesse país. É interessante esse negócio de ter as pessoas com mais condições. Você hoje em dia tem um carro híbrido, né? Não é fácil ter um carro híbrido, mas assim, as pessoas mesmo que não têm condição, nas suas atitudes, né, de investir. Você pode investir para ter solar, energia solar, mas quem não pode ter atitude pequena que vai representar o mesmo, né? Exatamente. Eu tenho duas hashtags que eu uso muito. Uma é mudar para preservar, né, que é inclusive um grupo que eu tenho também, de ativistas e artistas interessados em preservar o meio ambiente, e o outro é um gesto muda. Um gesto muda. Porque se você
toma um gesto. Um gesto é você mudar uma coisa no seu dia a dia. Não é você simplesmente jogar esse papelzinho no lixo. Não. É você daqui para frente, você separar sempre o seu lixo. Isso vai mudar a sua forma de ser e estar no mundo, e isso vai ser uma bola de neve do bem, porque no dia seguinte você vai achar uma outra coisa que está errada e que você pode fazer diferente, e assim por diante. E faz bem para você, faz bem para quem está no entorno, né? Por exemplo, se você, eu não tenho condição de ter um carro híbrido, e você está com mais dinheiro que eu, por que você não me dá um carro híbrido de presente? Certamente eu confesso que eu vou vender, mas vai ser maravilhoso. Eu vou vender. Não vou te dar carro híbrido não, sabe por quê? Porque você mora em Friburgo, na serra, então você vai gastar muita energia para subir a serra, não vale a pena ainda o carro híbrido para você. Mas se Deus quiser, na verdade, se houver cada vez mais incentivo à energia limpa, né, a gente pode ter carros híbridos mais acessíveis, né? Que é esse que é o objetivo. Viu a fotinha que eu botei aqui atrás? Deu para ver, não? Não vi, garotão. Você tem uma busanfa muito grande. Você e Biel. Cadê? Não dá pra ver. Você tem uma relação muito maravilhosa com seu irmão. Para encerrar, vamos falar da família. Assim, legal a relação de amizade que vocês sempre tiveram. E eu sempre achei isso muito legal, porque tem irmãos que não se dão, né? Não tem nada a ver um com o outro. Vocês têm. E como é que é essa relação de muito tempo? Como é que foi essa separação? Dele ir morar fora há muitos anos, e como é que tá hoje, como é que ele tá, enfim, dá notícias. Tá ótimo, o Biel tá ótimo. Eu tenho um irmão, para quem acompanha aí, me conhece pelas internet, já viu foto dele, é muito parecido comigo, mas eu costumo dizer que é a minha versão Pentium, uma versão melhorada. Ele veio 2 anos depois e é um bailarino de muito sucesso na Bélgica, enfim, trabalha em 5, 6 projetos diferentes. E tem uma filha, tá ótimo, tá lá desde 2003, se não me engano, há muito tempo. Ele já tá mais da metade da vida dele, ele morou lá do que morou aqui comigo, né, portanto. Mas é meu melhor amigo de sempre, né, uma amizade e uma relação construída graças à minha mãe, que sempre fez questão de que fôssemos os melhores amigos um do outro, né, porque ela lá com a irmã dela não foram criadas muito juntas, então ela fez questão de botar a gente como unha e carne, e realmente é um cara que me faz muita falta. Até hoje eu digo, brincando, que eu não perdoo dele ter ido morar fora, não. Ele e Miguelito também é outro que eu não perdoo. Migueleza tá lá em Portugal, vai ser nosso correspondente internacional uma das semanas aí. Bonitão, faz suas considerações finais aí pra nós, por gentileza. Eu espero fazer mais, vaguear muito mais aí por esse mundo, tá? Porque vaguear é bom demais. Aliás, uma coisa que a gente nunca fez, né, irmão? Viajar juntos e tal. Não, a gente não foi junto, mas a gente se encontrou em Lisboa na peça. E nos encontramos, foi demais. Me deu mais vontade ainda de ter uma road trip com o Lincoln Wagner. Temos que ir e voltar junto, entendeu? Ir mesmo. Com certeza. Bom, agora ninguém viaja, né? Agora não. Um beijo para todas e todos. Quem puder, fica em casa. Quem não puder, se cuida. Quem puder, se cuida também. E estamos aí. Obrigado, irmão. Muito obrigado por esse papo maravilhoso. Beijo na Paulinha, beijo na Florinha, Benjamin. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui pra você, que eu separei. Eu, você e Charles Grum. Gente, Carlos Grum que deve estar aqui. No tablado. Uau, gente, que demais vocês estão, não. Deixa isso paradinho aí, cara. Olha só. Eu, você e Carlos Grum no Teatro Tablado, em 1000, sei lá quando. Muito obrigado. Alegria. Até mais, bonitão. Valeu. Isso aí foi o papo com o ator Matheus Solano. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida. Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda, para ficar sabendo da próxima entrevista. Valeu. Alegria.